Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Instituto Gilda Moura, na nossa live das quintas-feiras. Hoje nós estamos com um problema, nosso convidado ficou impossibilitado de estar conosco, porque ele teve uma falta de luz, ele tentou, inclusive, com gerador, mas ele não conseguiu. Então, a live com ele vai ser adiada. E nós vamos conversar aqui com vocês para aproveitar o espaço, né? O espaço e o nosso tempo, a nossa disposição, né? O nosso saber. A doutora Gilda está aqui conosco. E eu já a chamo para vir estar conosco aqui já na tela. Doutora Gilda, venha. Cadê? Oi, boa noite. Boa noite a todos. Nós vamos improvisar hoje aí um tema de discussão. Acho que o João vai entrar com Viagem no Tempo e vamos conversar um pouco sobre isso, quais são as possibilidades. Eu posso falar um pouco disso a nível de regressão também. E vamos tentar preencher o espaço discutindo e ouvindo perguntas, no que der para a gente preencher, já que o Tiago não vai poder estar hoje devido à falta de luz. E eu espero que a minha também não acabe, porque eu estou com trovoada. Tá? Eu também estou com trovões aqui, também espero que a minha não acabe. Mas vamos sim aproveitar esse espaço de tempo, né? E os nossos espaços dos nossos corações de gostar e querer conversar com vocês. Né? Então, isso aí. Eu chamo também Filipa. Boa noite a todos. Oxalá que aqui do outro lado do oceano não se apaga a luz. Vamos em frente, que o tempo não dispare. Isso, vamos em frente. Eu chamo Valéria. Olá, boa noite a todos. O nosso tema hoje seria, assim, no mínimo curioso, mas o nosso convidado teve problemas, ficou preocupado, até chateado, mas nós vamos adiar a live com eles. Portanto, como hoje o assunto eram os pets de todos os tamanhos, o reino animal, vocês que trouxeram eles para assistirem a live, tentem convencê-los a vir na próxima quinta-feira, tá bom? Nós estaremos atendendo vocês hoje com outros assuntos, tá? E também, como a doutora Gilda falou, respondendo as perguntas. Então, boa noite para o Brasil, vamos lembrar sempre disso. Boa noite para os nossos irmãos das Américas, não é? Os americanos. Boa noite para os colombianos que gostam muito da ufologia. Boa noite para os argentinos, os chilenos. Boa noite para a Áustria, Canadá. Boa noite para os irmãos de Portugal. Filipa, boa noite para a Espanha. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa live aqui. Vamos só chamar seu João para estar conosco também. Boa noite a todos e a todas. Que Deus os abençoe. E vamos aproveitar o tempo. E o tempo não passa. Ele caminha, ele vai e volta. Por falar em tempo, né, seu João? Né? Você é especialista nesse tema, tempo, viagem no tempo. Tem trabalhos assim riquíssimos a respeito do assunto. Você poderia falar alguma coisa para nós hoje? Sim, eu gosto muito do tema. É um dos temas que eu abracei já há algum tempo. E tudo começou lá por volta de 3 anos antes do presidente Collor ser eleito. Eu nunca acreditei em astronomia. Eu achava que a astronomia era uma coisa que o pessoal, alguém fazia, colocava numa revista, todo mundo copiava e passava a mesma informação. Bom, eu comprei uma daquelas revistas de astronomia e astrologia e tinha lá Congresso de Astronomia e Astrologia, ali perto do centro da cidade, em frente ao edifício Itália. Eu falei, seguinte, ótimo, eu vou ver a fonte que gera todas essas informações para ver o que há de certo e o que há de não certo.
Tudo bem, foi lá, eles fizeram várias previsões, previsões políticas, pessoas de personalidades, pessoas da parte de comunicação, tudo bem. Aí terminou o congresso e subiram 2 senhores no palco e disseram o seguinte: o que nós vamos dizer agora não vai ser colocado nos anais do congresso. É para quem está aqui presente. Tudo bem? Dá um suspense, né? Mas tudo bem. Aí o que eles disseram? Eles disseram o seguinte: olha, o próximo presidente eleito vai se chamar Fernando. Faltavam uns 3 anos para a eleição. Falaram, esses caras estão bons analistas políticos, já dão certos que o senhor Collor vai ganhar as eleições. Aí eles fizeram mais um detalhe: ele não vai governar até o final do governo dele. Ele não falou Fernando Collor de Mello, falou Fernando. Não. Eles disseram o seguinte: depois desse Fernando, vai ser eleito um outro presidente de nome Fernando. E esse presidente vai ser reeleito. Falei, pronto, daí já não é mais analista político, já está exacerbando. Eles disseram mais uma coisa: olhe, depois desse presidente vai ser eleito um presidente popular. Porém, como está muito longe, nós não conseguimos enxergar tão longe e nós não sabemos se ele vai ser reeleito. Aí eu pensei com os meus botões, bolas, o nome Fernando não está escrito nas estrelas, nas constelações, lá naqueles signos do zodíaco, não está escrito Fernando. Não está escrito novamente Fernando e popular. Isso aqui tem coisa. Falei, então eu pensei com os meus botões e disse: se eu estiver vivo, eu vou seguir tudo para ver o que acontece. Tudo. Mas tudo que eles disseram aconteceu its lips. Não tem sentido? Como é que eles podiam acertar isto? Aí eu comecei, durante todo esse período, a partir da primeira coisa, que o primeiro Fernando foi eleito, e depois o segundo Fernando foi eleito, esses senhores ou são viajantes do tempo, ou têm informação privilegiada de informações de viajantes do tempo. Paralelamente, eu comecei a pesquisar esse assunto, e cheguei ao projeto Filadélfia, aonde o senhor Nikola Tesla, juntamente com os viajantes de fora, visitantes de fora que ele chamava, davam as instruções a ele, ele ia prosseguindo. Ele ia fazer um submarino, um navio, um destroyer americano chamado Eldridge, desaparecer dos radares dos inimigos, para que eles não fossem afundados, né? Tudo bem, fizeram todas as coisas. Aí chegou um pouco antes de começar o projeto, de botar tudo para funcionar, alguém cutucou no ouvido dele, disse, olha, não vai dar certo, vai dar bobagem, cai fora. O senhor Nikola Tesla foi lá para o pessoal, a cúpula da Marinha, e falou, olha, não vai dar certo, vai dar um problema muito grave. Me disseram para cair fora. Falou, não quero saber. Vai ter que ser agora, nós estamos perdendo o conflito, 250 navios entre militares e comerciais já foram afundados, nós precisamos disso. Falou, não vou mesmo e acabou. O comandante lá, do general lá da Marinha falou, então você está despedido. E aí ele falou uma frase que para mim é uma das melhores, ninguém me despede, eu me despeço. Eu peço para sair. Bom, ele saiu no começo do ano. E uma curiosidade antes de eu continuar. No final do ano, depois do falecimento dele, ele foi visto trabalhando para a Marinha. Colegas dele constataram que ele estava trabalhando para a Marinha no final do ano. Então, não sei se o falecimento dele foi agendado, se foi só simulado, alguma coisa. Mas isso não tem nada a ver agora, né? Bom, uma vez ele estando fora, os oficiais da Marinha falaram assim, nós precisamos continuar o projeto. Aí chamaram lá as pessoas, os engenheiros dele, senhor von Neumann, se não me falha a memória, doutor von Neumann, e perguntaram, você consegue dar continuidade ao projeto? Eu falei, consigo, mas o senhor Tesla falou que vai dar errado, vai dar bobagem. Bom, não me importa, você consegue? Desculpem, senhoras e senhores, eu tenho acho que uma emergência. Bem, estou só um minutinho. Interessante, não? Que história. Muito interessante. Depois eu vou dar 2 à parte sobre os temas. Incrível.
Desculpe, minha esposa teve um pequeno incidente, eu vou ter que descer daqui a pouco, mas eu vou continuar um pouquinho mais. Bom, a minha esposa está passando por uns detalhes muito críticos, né? Passou sábado e domingo no hospital, ainda está se recuperando. Mas vamos lá. Aí o senhor von Neumann falou, olha, mas vai dar errado. Falou, você consegue? Consigo. Tá bom. Então, disseram lá, os oficiais da Marinha disseram o seguinte, olha, a data tem que ser dia 23 de agosto do mesmo ano, de 23, de 1943. E o senhor von Neumann falou, não dá, é muito perto, se vira. Ou você consegue nesta data, ou não tem mais projeto, acaba tudo. O senhor von Neumann não entendeu nada. Mas durante o procedimento, ele acelerou todo mundo, botou todo mundo para trabalhar pesado, e ele começou a cutucar as pessoas envolvidas para saber por que tinha que ser no dia 23 de agosto. E ele conseguiu a resposta. Nós temos no corpo humano, as pessoas, um biorritmo. São 3 biorritmos, que eu acho que é mental, físico e emocional. A Terra tem 4 biorritmos. Além desses 3 biorritmos, é estranho falar isso da Terra, mas ela tem um 4º biorritmo. E este 4º biorritmo abre portais a cada 20 anos, exatamente no dia 23 de agosto. Ou eles fariam o projeto no dia 23 de agosto, ou não tinha mais jeito. Mas agora, que diferença faz para o dia 23 de agosto, se eles querem desenvolver um projeto de um navio destroyer que seja invisível ao radar dos inimigos? Não tem sentido. Ele continuou pesquisando e ele foi informado que tudo isto que estava acontecendo naquele momento, no agora, daquele momento, já vinha caminhando desde os anos 1800. Alguém já sabia de tudo o que ia acontecer. A cúpula, eu não sei se lá de cima, dos nossos parentes distantes, ou se alguma coisa aqui na Terra, de algum grupo, alguém já soubesse de alguma coisa. Mas eles sabiam. Bom, chegado o grande momento, houve, então, o problema. Lá desligaram o grupo que estava dentro do Eldridge, ligou os equipamentos, recebeu as ordens, e tudo bem. Aí viu lá o imediato correndo falar com o comandante do navio, eles botaram o Eldridge no meio de uns navios, estava todo mundo observando, né? Aí falou, general, o navio sumiu. Aí o general falou, estou vendo, aqui no radar ele não está presente. Falou, você não está entendendo, o navio sumiu. Porque quando o navio fica na água, mesmo que ele seja invisível aos olhos, o calado dele forma a transformação, a formação dele nas águas. E não tinha, estava um mar tranquilo. Bom, esse navio foi visto a 400 quilômetros de distância, voltou, voltou. Os marinheiros que estavam dentro do destroyer começaram a aparecer, alguns deles num restaurante próximo, num banheiro. Quando eles saíram lá, foram achacotados, por que estavam fazendo ali? Aí eles desapareceram de novo. Meia hora depois, o Eldridge reapareceu. Bom, quando ele reapareceu, foi uma calamidade. Eles mandaram um grupo lá de marinheiros lá para o navio para ver o que tinha acontecido, e foi catastrófico. Pessoas estavam incrustadas no cais, no calado do navio. Era a conformação do corpo da pessoa, mas era o aço do navio. Outras pessoas, uma pessoa estava com a mão dentro da chaminé do navio, e eles tiveram que amputar o braço dele para poder retirá-lo de lá. Outras pessoas estavam aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo. E algumas delas estavam todas queimadas. Tem todo um procedimento que eu poderia contar, por que estavam queimadas, por que estavam aparecendo, mas eu vou pular um pouquinho esta fase, né? Bom, antes de começar o projeto, naqueles minutos finais, antes de alguém ligar os equipamentos, tinha 3 discos voadores analisando tudo, observando tudo. Acho que eles estavam fazendo uma reportagem lá para os chefes deles, né? Bom, vamos filmar tudo aqui, vamos ver o destroyer, vamos ver o que vai acontecer, né? Tudo bem. Um dos discos voadores foi sugado junto com o Eldridge e deu um salto. Para onde? 40 anos à frente. Eles foram para 1983. Eles deram um salto no tempo. Mas como é que pode
O navio que estava ali foi para 1983, 40 anos depois, e depois de meia hora voltou. Então vamos esmiuçar um pouquinho esse tempo. Bom, dois dos engenheiros que eram responsáveis por ligar os geradores, um era o senhor Alfred Bielek, e o outro nome, acho que nem comentaram o nome dele, era irmão do Alfred Bielek. Bom, o pai desses dois era um cara lá de cima, na Marinha. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele estava sempre antenado. Tem um detalhe aqui que eu poderia até contar, mas como tem a ver com Pearl Harbor, eu vou pular esse assunto para que a nossa live não seja cortada. Bom, mas continuando, eles sabiam de tudo. Quando o bicho pegou dentro do navio, ou seja, os dois irmãos, o Bielek e o irmão dele, viram que alguma coisa estava errada, tinha uma névoa esverdeada. Olha só, névoa. Todas as vezes que tem viagem no tempo, tem uma névoa. Tem névoa. Hein? Aí o Bielek e o irmão falaram, vamos cair fora. Aí eles correram para o convés e pularam fora do convés. No momento em que eles pularam fora do convés, onde foi que eles caíram? 1983. Porque o navio já tinha dado o salto para frente. Quando eles caíram lá do convés, caíram nas águas, nadaram até a praia e foram procurar um telefone para poder ligar para a Marinha, para dizer que eles estavam ali e tudo certo, né? Quando eles ligaram para a Marinha, foi um fuzuê, porque o senhor von Neumann já estava esperando por eles. Naquele momento do projeto, o senhor von Neumann não sabia da viagem no tempo, porém, durante esses 40 anos, ele foi se aproximando, foi se aprofundando e tomou contato de tudo. Então, ele já estava esperando os dois chegarem em 83 para pegá-los e jogá-los de volta no navio para que eles quebrassem todos os equipamentos. Por quê? Porque aí o navio desligaria os geradores que faziam o navio avançar no tempo e ele voltaria ao normal. Eles colocaram um escafandro no Sr. Bielek. Por que eles fizeram isso? Porque o campo eletromagnético provocado pelos geradores era tão intenso que ele não conseguiria fazer isso se não fosse desta forma. Então, esse escafandro era a prova de ondas eletromagnéticas. Ele foi jogado de volta no navio. Eu não vou entrar em detalhes como é que eles jogaram no navio, mas tudo bem. Tem um filme aí que eles fizeram logo depois disso que esclarece todos os detalhes. Todos podem acessar na internet. Esse filme foi proibido nos Estados Unidos durante 2 anos, só passava na Europa. Depois de 2 anos foi liberado, eles passaram também. Bom, quando o senhor Bielek voltou para o navio, ele pegou um machado e começou a quebrar todas as válvulas, centenas de válvulas. E aí o navio começou a voltar. Ele correu para o convés e pulou de novo. Caiu de novo em 83. O que aconteceu? O irmão dele não foi jogado no navio de volta. O irmão dele estava aparecendo e desaparecendo. E nesse momento ele voltou para o navio para 2043. E lá teve um monte de problemas, ele foi desacreditado, a Marinha falou que boa parte daqueles marinheiros faleceram durante um experimento, não, durante um combate, um conflito, alguma coisa, deram uma desculpa. Mas cada vez que o irmão do Bielek contava, ele era ridicularizado pelos colegas, pelos superiores, então ele ficou quieto. Foi lá para a fazenda dele, se aposentou, casou com uma senhora com quem ele já estava enamorado, tudo bem. Aí chegou lá em 83, o senhor Bielek falou, vou visitar meu irmão. Eu quero saber onde que ele está. Descobriu onde ele estava, era uma fazenda que eles já tinham, ele conhecia a fazenda. Quando chegou na fazenda, o irmão não queria saber de nada. Falou, não quero saber dele, eu já sofri demais e todo mundo vai voltar tudo, não quero saber de problemas. Bom, a esposa do irmão chegou a convencê-lo de conversar então com o senhor Bielek. Quando os dois se encontraram, uma pequena surpresa, o irmão do senhor Bielek estava 40 anos mais idoso e o Bielek estava exatamente quando ele sumiu ali em 43. Com as roupas que ele tinha, com tudo normal. Ele deu um salto no tempo com tudo que ele tinha e foi com o corpo, mente, espírito, tudo para 83. Foi um fuzuê até eles conversarem, depois ele explicou o que aconteceu, o irmão dele então se convenceu, ficou com menos problemas, mas disse que não ia contar para mais ninguém.
porque ele já sofreu demais com isso, ele já foi muito ridicularizado com isto. Eu só contei este pequeno fato para documentar a viagem no tempo. A viagem no tempo existe. Tanto a viagem no tempo, através de equipamentos eletrônicos, através de campos eletromagnéticos muito intensos, quanto ocasionais, acidentais. Acontece muito com os acidentais. Dizem depois que terminou o projeto Filadélfia, que a Marinha cancelou tudo, não queria mais fazer viagem no tempo, não queria fazer mais nada. Duvido. Eles abriram depois disso projetos com outros nomes com o mesmo fim. E daí surgiu nas televisões e nos cinemas aquela série Viagem no Tempo, Túnel do Tempo, que explorava exatamente esses conceitos. Tem aquele filme também, aquela série Stranger Things, baseados também no experimento Filadélfia, com eventos que ocorreram ali. Porque eles abriram um portal e veio um monte de gente. Inclusive, dizem os cientistas que naquela época, um dos motivos para fazer o experimento era abrir um portal. Olha só, gente, não vai bater em mim, não, hein? Só estou contando o que aconteceu. Abrir um portal para os Greys entrarem aqui na Terra. Eles usaram aquele portal aberto pelo senhor Nikola Tesla e entraram aqui na Terra, e daí para frente começaram a aparecer os Greys na nossa história. Antes disso, pelo menos eu não tenho conhecimento disso. Talvez a doutora Gil depois possa comentar se antes de 43 tinha alguma abdução através de Greys. Mas lá os cientistas disseram, abriram o portal e os Greys entraram. Agora eu faço uma pergunta. Será que eles não abriram aquele portal para os Greys entrarem? Será que em 1800 eles já não sabiam, já estavam preparando tudo? Uma curiosidade. Alguém já ouviu falar que no Vaticano tem um breguetinho lá que olha o tempo passado? É cronovisor, o nome daquele breguetinho. Bom, eles dizem simplesmente que aquele cronovisor foca no passado, vê nas pedras no chão lá, capta tudo que foi gravado naqueles lugares e transpassa para o nosso presente. Duvido. É muita coisa para isso aí. Bom, eu quis, num determinado tempo, ir lá para Roma, lá para ver o breguetinho, né? Para ver se eles me deixavam. Quem eu procurei? Um padre. E esse padre falou, olha, vai ser muito difícil você conseguir entrar no Vaticano, porque eu até hoje não consegui. Ele é padre. Porém, eu vou te dar uma dica. Esse cronovisor não foi inventado pelo padre atual que está lá. Ele foi criado por volta do ano 1800, para os anos 1800. Mais uma coisa volta para 1800. O senhor Nikola Tesla, todo o projeto foi titaneado por alguém que lá desde 1800 já sabia de tudo. E o cronovisor, através de um padre, é claro que eu não vou dizer o nome dele, tem que querer preservar a idoneidade desse senhor, ele falou, tá desde os anos 1800 que está rolando isso aí. Eles já têm esse aparelho desde 1800. Quer dizer, não exatamente no ano 1800, no século de 1800, tá? Naquele período de 1800. Inclusive, eu recentemente soube que o Vaticano deu o projeto para a NASA estudar também e fazer mais uma maquininha daquelas. Percebe que tudo isso leva para um ponto comum? Viagem no tempo. Outra coisa, isso até agora é alguma coisa que, para mim, é uma prova concreta, é documentada. O projeto Filadélfia foi documentado. É claro que se alguém perguntar para a Marinha, isso não, nunca existiu, nem conheço o Eldridge. Esse navio foi doado lá para um outro país lá na Europa, com assinado um contrato dizendo que ninguém poderia ter acesso àquele navio depois que foi doado lá para a Marinha de não sei quem. Era proibido alguém mexer nisso, eu falei, tudo quietinho. Falei, tá bom, tudo bem, tá tudo em ordem. Então, eu acho que tudo isto, a viagem no tempo, já está sendo premeditada desde os anos 1800. Alguém já sabia de tudo isto. Aquele De Volta para o Futuro lá, daquele senhor lá também. Tudo isso é verdade. Eu sei que muita gente não acredita, mas tudo isso é verdade. Eu vou dizer mais ou menos alguns fatos que documentam a viagem no tempo. Bom, nós temos aquele senhor pimpolho na cabeça que fazia as quadras, Nostradamus.
Nostradamus fazia muitas previsões. Ele estava na época da Inquisição, ele espertinho, falava, eu vou me meter a besta, falar que eu estou vendo o futuro? De jeito nenhum. Pegava uma bacia d'água, um paninho na cabeça, estou vendo isso, 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 anota aí. E fazia as quadras dele. 80% do que ele falou aconteceu. Portanto, ou ele era um viajante do tempo, ou ele tinha informação privilegiada com os viajantes do tempo. Vamos para a Bíblia. O que nós temos na Bíblia? Nós não temos os profetas que dizem tudo o que vai acontecer no futuro? Muita gente não acredita. Isso aí é balela. A Bíblia é bobagem. É claro que não são todos que fazem isso, mas muitos dizem. Não pode ser. Como é que alguém pode prever? Na minha opinião, tudo que está escrito na Bíblia em termos de previsões é real. Por quê? Porque para os espíritos, o passado, presente e o futuro não existe. É tudo um ponto só. Portanto, algum espírito de luz, espírito avantajado, um anjo de luz, chegou lá para aqueles profetas, olha, vai acontecer isso e isso, anota aí. Todos os profetas receberam informações. Então, para mim, tudo que está escrito na Bíblia das profecias é verdade. Tem uma profecia que dizia que ali no Mar Morto, aqui naqueles entornos, no futuro haveria peixes. Todo mundo poderia pescar. Mas como é que alguém pode pescar no Mar Morto se é sal puro? Não tem vida única ali no Mar Morto. De 2 anos para cá, eu tenho assistido uma senhora, Israel com a Aline, e ela foi visitar os bolaines. O que são bolaines? De uma hora para outra, começaram a surgir, ali próximo ao Mar Morto, buracos, os buracos encheram de água e tem peixes lá. Ela fotografou, ela filmou os peixes. Eu assisti. Olha, isso é uma previsão feita lá atrás, há 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás. E funcionou, está funcionando hoje. E mais, dizia a profecia que naquela região iria estar carregada de árvores frutíferas e que todos podiam comer desses frutos e pescar ali naquelas lagoas. E num futuro um pouco mais à frente, o próprio Mar Morto voltaria à vida. Senhoras, a Israel com a Aline mostrou as árvores crescendo ali desses 2 últimos anos. Tem todos os tipos de árvore frutífera aí. É claro que elas são pequenininhas, são arbustos, mas estão ali, estão se desenvolvendo. Eu só contei este fato, quero agradecer à senhora Aline, lá Israel com a Aline, espero que ela não fique chateada eu comentar aqui os fatos dela, mas foi só para documentar esse detalhe. Tudo que está na Bíblia, para mim, no que diz respeito às previsões, é real. A revelação do Apocalipse passa a ser real. Não exatamente como muitos pensam, que vem um anjo que vai destruir todo mundo. Não é isso. São problemas que podem ocorrer, físicos, meteoro, um monte de coisas que podem ocorrer. São problemas da própria Terra, do próprio sistema solar e de aí por diante. Porém, vai acontecer. Vamos sair um pouquinho da Bíblia. Vamos passear um pouquinho agora por escritores. Tem muita gente que tem contato com o futuro, viajantes do futuro, ou eles mesmos são viajantes, e fala, eu vou imitar nessa? Eu não. Eu vou escrever um conto. Eu vou escrever um conto e nesse conto eu vou contar uma história. Essa história acontece. Aquele navio que bateu lá no iceberg, como é que é o nome dele? É o Titanic? É, Titanic. O Titanic, 17 anos antes, uma pessoa fez um livro e chamou esse livro de Titã. Ele descreveu um acidente com esse navio, que era um super transatlântico, que foi criado, que era o maior daquele tempo, que ele viajou para o Mar do Norte, bateu num iceberg, um outro navio socorreu, descreveu tudo. Ele descreveu quantas pessoas tinha a bordo do navio, ele errou por muito pouco. Quantos marinheiros havia a bordo do navio, ele errou por muito pouco. Quantos botes salva-vidas? Espera aí. Alguém para acertar isto, e para acertar lá o senhor Fernando e Popular, espera aí. Isso não está escrito nas estrelas, isso está escrito no tempo.
E quem tem a possibilidade de viajar no tempo, quer seja por conta própria, através de informantes ou através de espíritos de luz que podem trafegar em tudo, sabem, escrevem um livro. Quem mais escreveu um livro que é muito famoso no mundo inteiro, que escreveu Viagem ao Centro da Terra, Viagem à Lua. Como é que é mesmo o nome dele? Me esqueci agora, é o senhor... desculpe, minha memória às vezes falha. Eu tenho todos os livros dele, já li todos os livros dele, mas me falhou o nome dele agora. Quem? Verne. Exatamente. Ele descreveu a viagem à Lua. Como é que ele descreveu a viagem à Lua num conto? Eu falei, eu vou contar um conto. Ele descreveu da seguinte maneira: depois de todas aquelas batalhas, aquelas guerras, não tinha mais graça, o pessoal queria fazer armas, não tinha mais graça, não tinha mais usar as armas. Aí eles criaram um clube chamado Clube do Canhoneiro. E eles fizeram o seguinte: olha, nós vamos fazer um concurso. Quem conseguir derrubar uma parede de 1 metro de concreto vai ganhar um prêmio. Aí todo mundo começou a trabalhar, e fizeram um canhão, pimba, derrubaram um muro de 1 metro. Tá bom, agora nós vamos fazer um novo concurso para derrubar um muro de 2 metros. Todo mundo começou a trabalhar, aumentaram a potência dos canhões, pimba, derrubaram um muro. Um muro de 5 metros, pimba, derrubaram um muro. Não tem mais graça. Não adianta ficar aumentando o tamanho do muro, perdeu a graça, perdeu o charme da coisa. Então, vamos fazer alguma outra coisa. Aí um deles pensou, tá bom, vamos fazer um canhão para acertar a Lua. Vamos fazer um caminhão com uma bala suficiente para chegar na Lua, espetar o olho da Lua lá. Teve até um filme sobre isso, que tinha a Lua com uma bala de canhão espetada no olho. Falou, tudo bem, aí vieram cientistas da França, em todos os lugares, para participar desse projeto. O projeto finalizou, e o projeto finalizou da seguinte maneira: era um canhão com uma cápsula que ia comportar 3 pessoas. O primeiro satélite que chegou na Lua tinha 3 pessoas, tinha 3 astronautas. Um dos viajantes lá da bala de canhão tinha o mesmo nome de um dos que foi para a Lua. Mesmo nome. Olha só. Bala de canhão, do mesmo formato do que foi para a Lua, 3 pessoas dentro e um deles tinha o mesmo nome. E a região onde foi lançado era muito próximo de Cabo Canaveral. Alguém já tinha achado ali que ele seria o melhor lugar. Já no Clube do Canhão. E eles apontaram o canhão para a Lua num local onde desceu o primeiro homem que foi para a Lua, lá pela Apollo 11. Não é muita coincidência, gente? Será que ele não tinha já conhecimento de tudo isto? Da mesma forma lá que aquela pessoa que escreveu o livro do navio lá que bateu no iceberg? É tudo muita coincidência. Portanto, no meu conceito, todos eles tinham informação privilegiada ou eram viajantes do tempo. Agora, nós só podemos viajar no tempo através de equipamentos científicos, cheios de coisas, cheios de ondas eletromagnéticas? Não. Nós podemos topar com um portal. O que significa topar com um portal? Senhoras, eu peço gentileza, eu espero 2 minutos. Eu até esqueci que eu tinha que atender a minha esposa. 2 minutos é papum, que nem falaram ao Jô. É papum. Fica tranquilo. Vai, seu João, fica tranquilo. Incrível, que história. Como ele entende. E ele começou... Que pena que ele saiu. Não, eu tinha 2 perguntas. 2 minutos, doutora Gilda. Ele foi atender a esposa dele, ele já está voltando. Mas é incrível a história dele. Né? É incrível. E ele começou a procurar, pelo que a gente sabe, quando ele era adolescente, 16, 17 anos. Ele gosta muito disso. Além da Bíblia, quer dizer, então, com as pesquisas dele da Bíblia também. Aí dá a oportunidade dele já poder brincar com tudo isso. Agora, falando do Apocalipse, eu tenho uma experiência que mostra que quando a gente está num estado alterado, a gente lê tudo isso de outra forma. Eu estava escrevendo o Rio Subterrâneo num retiro durante uma Semana Santa no Mosteiro Cisterciense. Tá?
meu estado alterado, minha mente se alterou durante aquele retiro, eu fiquei em outro estado de consciência. Eu peguei o Apocalipse, gente, eu li o Apocalipse como se estivesse lendo o Jornal do Dia. Foi uma experiência assim, fantástica, que mostra que, em outro estado, a gente percebe os símbolos, o sentido dos símbolos. Eu vi os reptilianos, tá tudo lá no Apocalipse. Tudo que está acontecendo na ufologia estava no Apocalipse. Eu só não escrevi, devia ter escrito o jornal quando eu li feito jornal. Era como se eu visse os fatos atuais no Apocalipse. Mas você descreve hoje para todos nós, né? O que é importante também, muito importante. Você com estado alterado, você pode ler o simbolismo do que está na Bíblia. É outra consciência, né, doutora Gilda? É uma outra consciência mesmo. Ô, João, antes que você continue, eu tenho duas coisas. Sim. Primeiro, uma declaração diferente da sua sobre astrologia. Você duvidava, e as pessoas não sabem, mas quando eu comecei a pesquisa, o meu primeiro instituto, que era o SEAC, eu fiz com a astróloga Ana Maria da Costa Ribeiro, que tem o melhor livro de astrologia do Brasil. Certo. Durante muito tempo, o SEAC e as minhas pesquisas, nós fomos parceiros nas pesquisas, nas reuniões. Quando eu me mudo, nós fazíamos reuniões espirituais, inclusive de contato. Quando eu vou para Portugal, inclusive a primeira vez, as reuniões no Rio passam por ficar na casa da Ana Maria, a astróloga. Tá. Que é uma astróloga bastante conhecida, famosa no Brasil. Tá? Então, você vê que eu já tenho uma atração pelos astros. Tá? Ok. A segunda coisa que eu queria te perguntar, que você citou vários autores, mas você não citou o Cavalo de Troia. O que você sabe sobre o Cavalo de Troia e os experimentos? Então, olha, sobre o Cavalo de Troia, eu não li ainda esse livro, estou para lê-lo em qualquer momento. Porém, uma pessoa já me disse o seguinte: se você ler com atenção o Cavalo de Troia, você vai construir uma máquina do tempo. Não, mas não é isso, é que dizem que o Cavalo de Troia foi escrito em cima de experimentos secretos já feitos no Viagem do Tempo. Sim. Que deram para ele os resultados disso para ele escrever a história. Exato. Então, eu estou para ler esse livro, porque eu ainda não tive condições de ler esse livro, não tive tempo hábil para ler esse livro, mas já me deram uma informação, que após ler o livro com atenção, eu vou poder fazer uma máquina do tempo. Bom, eu li os Cavalos de Troia inteiro. Leu já? Eu já li, mas eu não tive essa percepção, que estava baseado no experimento real. Eu pensei que era uma história fictícia, não um experimento real. Mas eu vi uma entrevista outro dia, se eu não me engano foi no Paranormal, se eu não me engano, uma pessoa explicando que ele recebeu dos Estados Unidos tudo, quer dizer, foi treinado uma pessoa, foi treinado um militar, que foi levado para lá, aprendeu a falar aramaico, foi levado no tempo para lá, para interagir, para depois trazer de onde saiu a história. Isso é que eu queria saber se você tinha informação. Entendi. Então, até onde está real ou não. É a mesma coisa que acontece com o livro lá da Viagem à Lua, Viagem ao Fundo do Mar, aquele lá do Júlio Verne. Todo Júlio Verne. E também daquela conto sobre o navio que bateu no iceberg. Percebe? Todas as pessoas que têm informação privilegiada não a contam no momento dela, escrevem. Mais à frente, quando alguém vai ler, puxa, tudo isso aconteceu. E eu fiz um comentário até agora na parte científica, na parte tecnológica e etc. e tal. Porém, há os portais acidentais. Um dos casos que eu li diversos casos, um dos que eu li que eu gostei muito foi de uma senhora. Ela tinha uma filha, acho que era em torno de 8 anos, não me recordo bem, e falou para ela, morava numa cidade dos Estados Unidos, uma cidade interiorana, né? Tem a cidade, logo tem algumas árvores, tem uma florestinha e tal. Ela disse para a filha dela, você vai até a floresta ali e colhe umas frutinhas para o almoço para a gente. Tudo bem, a menina pegou a cestinha, foi para lá, nunca mais voltou.
nunca mais foi vista. A cidade inteira, durante um mês, todas as cidades vizinhas procuraram tudo quanto é lugar. Não tinha um traço dela, uma roupa dela, absolutamente nada. Bom, depois de todo esse período, o pessoal, olha, não conseguimos saber o que aconteceu, mas paciência, não tem mais o que fazer. Então eles interromperam. 50 anos depois, a mãe dela morava ainda na mesma casa. E ela viu chegando ao longe uma criança. E quando ela olhou, era a filha dela, ela reconheceu com a mesma roupa, a mesma cesta que ela tinha saído 50 anos atrás. Quando a criança chegou perto da mãe, já tomou um susto, né? Porque a mãe estava 50 anos mais idosa. Mas, no final das contas, a mãe percebeu que era ela, levaram para casa, chamaram os parentes, vizinhos, depois acho que arranjaram alguma documentação nova para ela, porque ninguém ia acreditar que ela deu um salto de 50 anos, né? E estava lá na frente, mas olha só o que aconteceu. Quando a mãe perguntou para ela o que aconteceu, por que demorou tanto? Eu falei, não demorei nada. Eu simplesmente estava vindo com as frutinhas, quando eu vi uma neblina, algumas coisinhas assim, e eu passei pela neblina. Ela deu um salto de 50 anos, passou num portal temporal, e simplesmente andando no mesmo lugar, porque ali não foi feito nada, ninguém construiu estrada, ela chegou até a casa dela, com as frutinhas, com a mesma roupa, com a mesma consciência, com o mesmo espírito, tudo. Ela deu um salto de 50 anos. Feito isso, outros relatos que dizem exatamente sobre isso. Tem um outro rapaz que ele foi achado dentro de um barril. Simplesmente ninguém sabe como é que ele entrou no barril com cimento, como é que podia ter entrado lá, ele estava aí dentro do barril. Possivelmente ele deu um salto no tempo e caiu no lugar errado. Teve um outro senhor que foi atropelado no meio de uma avenida. Aí pegaram os documentos dele, eram os documentos de um senhor que tinha desaparecido, acho que 30 ou 40 anos antes. Simplesmente isso. Ou seja, ninguém sabe por quê, ele deu um salto no tempo e parou naquele lugar ali. Mas quando ele parou naquele lugar, já tem uma estrada ali. Ele foi atropelado. A menina teve sorte, porque ali na região, era uma cidade interiorana, não mudou muito nos 50 anos. É claro, tinha casas novas, tinha uma série de coisas. Eu tive 2 sonhos sobre viagem no tempo. Quando eu estava fazendo uma palestra no ABC sobre viagem, não entendo porquê, mas naquela semana foram 2 sonhos. E um dos sonhos dizia que uma pessoa pode viver, se ela tem um ciclo vital, ela pode viver, por exemplo, um ciclo vital de 80 anos, ela pode viver 30 anos no presente, casar, ter filhos, filhas, e de repente ele passa num portal e cai 400 anos para trás. Ele cai do jeito que está, ele entra do mesmo que está, na mesma roupa, no mesmo tudo. 400 anos atrás, ele deve ter tido um problemão para se explicar o que estava acontecendo. Ele simplesmente, depois de um certo tempo, se acaba se acomodando, todo mundo aceita a ele vive mais 30 anos. Aí está andando, pimba, outro portal, o cara azarado, né? Para pegar portal. Ele avança 500 anos para frente. Ele vive os 20 anos restantes do ciclo vital dele lá na frente. Ou seja, nós podemos estar em qualquer parte do tempo, em qualquer momento. E outra coisa, depois desses sonhos aí, eu estava indo para uma aula da doutora Gilda, era ali na Rebouças, né? Acho que foi o primeiro curso. O caminho da minha casa de lá dá mais ou menos uns 35 minutos no sábado, era um sábado, né? E daí na minha cabeça apareceram dois senhores conversando comigo durante o trânsito. Eu presto atenção no trânsito, mas consigo pensar e conversar com outras pessoas, né? E eles comentaram comigo e disseram no final, olha, tudo isso que você viu é verdade, mas é um pedacinho da verdade, não é toda a verdade. Então, o que eu comentei agora, que é um dos meus sonhos, é verdadeiro, porém é só um pedaço da verdade. Aí, quando eu contei isso numa palestra para um senhor, ele perguntou, tá bom, então, ou é uma verdade inteira ou não existe a verdade, não existe um pedaço da verdade. Existe, por exemplo, uma pessoa mora na Avenida Paulista. Isso é uma verdade, só que é um pedacinho da verdade. Ela mora na Avenida Paulista, num prédio no número 250, por exemplo. É uma verdade mais completa, mas não é toda a verdade. Continua sendo um pedacinho da verdade. Ele mora nesse prédio no 250, no 10º andar, o apartamento dele é pintado de branco, aí estão todos os detalhes.
A cada caminhada nós damos um pedacinho a mais, então nós chegamos mais perto da verdade. É o que eu gostaria de saber agora, conhecer um pouco a mais desse pedacinho que eu já conheci. Tá? Seu João, Sim, pode falar, senhora Carla. seu João, Senhora Valéria. Não, eu queria fazer uma pergunta dentro disso, né, desses portais do tempo, porque outro dia eu vi não sei se foi no Instagram, me veio me foi mandado um post de uma pessoa que estava num shopping, que entrou num shopping, e entrou então no banheiro do shopping e atravessou um portal e foi para. Só que ele dizia, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Depois eu ouvi até o senhor falando isso. Ele disse que era um portal para o Sete Além. Também. Tem. Foi, Minha esposa já pegou esse ônibus. Ele estava no shopping com a namorada, eu acho, e aí ele entrou no banheiro masculino e ela ficou esperando ele fora, né? E aí ele disse que sentou, não sei, ele entrou no compartimento do banheiro e começou a usar o celular assim, e de repente ele não ouvia mais as pessoas, né, como estava ouvindo antes. Ele foi sair, o lugar era totalmente diferente, tinham pessoas com rostos diferentes. Isso seria também uma viagem no tempo? Não. Isso é uma viagem interdimensional. Nós temos vários tipos de viagens. Nós temos a viagem, eu chamo de geológica. Significa o seguinte: um senhor está andando aqui na Avenida Paulista, pronto, aparece lá nos Estados Unidos, no Madison Square Garden. Sim, na hora, pum, sai daqui, aparece lá. Essa é uma viagem num portal geológico, é de posicionamento. Existe o portal de viagem temporal, que é a viagem no tempo. Pode haver uma mistura nos duas, a pessoa viaja no tempo e para um outro local. E essa viagem é a viagem dimensional, é para uma outra dimensão. Tem vários relatos a respeito desse Sete Além. Minha esposa, nós éramos casados de novo, acho que uns 40 anos atrás. Ela foi visitar meu pai trabalhava ali no centro da cidade, e ela queria ir no MAP. Aí depois colocou meu pai, pegou o ônibus e ia até o MAP. Ela entrou no ônibus, todo mundo começou a olhar para ela. Olhou, desce. Como desce? Minha esposa é morena. Tem alguma coisa aí a ver com a raça? Desce, tem que descer agora, a senhora não pode tomar esse ônibus não é para a senhora. De tanto insistir, eles pararam o ônibus e obrigaram ela a descer. Ela desceu no meio da rua, sem saber o que fazer. Ela não estava entendendo nada, ela ficou estática, catatônica. E o ônibus sumiu e desapareceu. Aí um policial que estava na calçada olhou para minha esposa, viu que ela estava meio desorientada, foi lá, pegou no braço dela, trouxe para a calçada. O que aconteceu? A senhora precisa de algum auxílio? Não, eu queria vir para o MAP. O MAP está aqui na sua frente. O ônibus largou ela na frente do MAP. Falou, não, aí o guarda levou ela até um barzinho que tem ali, deu uma água para ela, deu um café, alguma coisa, perguntou, a senhora quer alguma coisa? Eu quero voltar para casa. Mas ela não sabia como pegar o ônibus para casa. O guarda foi com ela até o ponto do ônibus, nós morávamos aqui em Santana, e depois do ônibus ela veio para casa. Ela nunca tinha contado isso para mim. Há uns 2, 3 meses atrás, eu estava conversando numa live, né, a respeito disto, e ela estava aqui do lado, ela parou, ela estancou. Eu olhei para ela assim e falei, alguma coisa está errada, porque ela é agitada, ela é baiana, ela está sempre... Ela estancou. Quando terminou a palestra, falou, eu entrei num ônibus desse. Aí me explicou tudo o que aconteceu com ela. 40 anos, ela nunca tinha feito um comentário comigo, ela tinha medo, ela achou que ela estava maluca, porque ela não conseguia explicar o que aconteceu. Como é que a colocaram para fora de um ônibus, dizendo, a senhora não pode pegar esse ônibus não é para a senhora, rua. Ela chegou a pensar que fosse algum problema pela raça. Ela não é negra, mas ela é morena, uma linda morena. Tá? Então, então, ela fez uma viagem interdimensional dentro daquele ônibus, era como se fosse outra dimensão. Ela não chegou a ter a viagem, porque quando as pessoas do ônibus perceberam que ela não era do Sete Além, há um ônibus, pelo que eu entendo, que pega pessoas do Sete Além, traz
e leva daqui para lá. Então, eles transitam de lá para cá. Mas quem é do Sete Além? Quando pessoas que não são do Sete Além pegam esse ônibus, eles param e põem para fora. Teve um caso aqui também, O aqui, que é o Sete Além? é uma outra dimensão, é uma dimensão paralela aqui na nossa Terra mesmo. Agora, Talvez... João, eu tenho, quer dizer, durante os meus 40 anos de pesquisa, Sim. De contatado e abduzido, eu tenho mas muitos relatos. Tanto que eu sempre disse que as pessoas na ufologia nunca estudaram o que eu chamo de dobra do tempo. Porque eu chamo de dobra do tempo. Eu tenho imensos relatos das pessoas botarem o pé, chega numa praça, bota o pé, quando entra na praça, a praça está no outro tempo. Exatamente. Depois exatamente volta isso. para o normal. Exatamente Tá? isso. Mas relatos como esse eu tenho muitos, mas muitos na ufologia. Tanto que é uma das coisas que eu sempre discuto, que nunca se estudou isso. Porque quando se estuda o lapso do tempo, não se estuda esses relatos. Mas esses relatos são dimensionais, de uma dimensão para outra. Exatamente, como se dobrasse o tempo. E a pessoa vai para um outro lugar e depois volta. Teve um relato de um senhor que ele disse o seguinte: ele estava andando numa estrada que ele já conhecia, já tinha feito o trajeto muitas vezes, entrando numa estrada, entrou, não achou lugar para onde ele ia, aí parou numa cidadezinha pequena, tinha lá um comércio, ele entrou, conversou com uma senhora que estava atendendo, falou: o que aconteceu? Nunca vi essa cidade aqui, eu passei tantas vezes aqui, nunca vi a cidade. Falou: já sei o que aconteceu com o senhor. Pega o seu carro agora, volta pelo mesmo caminho que dá tempo de o senhor voltar para a sua terra. Bom, eu tenho 2 relatos para contar. Mas antes eu só queria saber, não tem perguntas, não? É? Eu vou contar meus relatos, depois a gente abre aí para perguntas, que já deve ter, talvez. Né? Tá. Um dos fatos que aconteceram, muito fortes nesse sentido de tempo. Tá? Eu estava para ir para um congresso na Europa, tá? E aí eu tinha que tomar aquela vacina da febre amarela. E eu tomava vacina de febre amarela, tive um choque, e aí eu tive que transferir a minha viagem 2 dias. E como eu estava meia tonta, tá? Eu morava no duplex, onde eu fiz todas as pesquisas, e minha filha pediu um amigo meu para ir para lá me fazer companhia, para que eu não ficasse sozinha no apartamento. E a gente ficou conversando na tal sala, onde sempre tinha fenômenos desse apartamento, que foi onde foi feita a pesquisa dos abduzidos, e acontecia 1000 coisas naquela sala. E a gente só viu passar uma luz branca dentro da sala. Tá. Quando foi meia-noite, eu fui com ele para a porta, me despedi dele na porta, meia-noite. A gente conversou 5 minutos de despedida. Ele morava a 2 quadras da minha casa. Tá? Era meia-noite. Quando eu entro no meu quarto, já era 1h30. Tá? No dia seguinte, ele me liga desesperado, tá? Porque ele saiu lá de casa à meia-noite, ele chegou no apartamento dele às 5 horas da manhã. Ele disse que caminhava e não chegava nunca. Isso Ele tem a pode ter ver com entrado ele pode ter entrado no Sete Além, ou em outra dimensão, mas como nós estamos conversando só sobre o Sete Além, ele pode ter entrado numa outra dimensão e não chegava a lugar nenhum, porque ele não dava. Ele só ia ter que voltar pelo mesmo caminho, para depois, então, pegar o caminho novamente. É o que aquela senhora recomendou para aquele motorista, falou. Pois é, ele ficou levou de meia-noite às 6 da manhã, eram 2 quadras. É possível que ele lembre, só ele lembra de ter falado se ele voltou de novo, alguma coisa assim, não? Não, ele só lembra que ele só caminhava e não chegava, que ficou cansado e não sabia por que não chegava. E eu tive esse lapso de 1h30, da porta ao meu quarto, deu uma diferença de 1h30 na hora. É muito bonito quando isso acontece, é muito legal, é muito bonito. As pessoas se assustam na hora, mas é muito bonito. Eu acho que isso acontece muito com contatado. Eu tenho muitos relatos semelhantes, não é? O caso da minha esposa, 40 anos, e ela nunca tinha contado, ela tinha medo de contar para mim, porque achava que eu ia considerar ela maluca. Mas tem pergunta, né? Tem pergunta já. Algumas construções megalíticas eram máquinas de abrir portais? Eu entendo que sim.
Inclusive, há 5 arcas aqui na Terra. Tem acho que uma nos Estados Unidos, uma na Rússia, uma na Ucrânia, e tem mais 2 em outros lugares. Acho que o pessoal, quando quis invadir a Ucrânia, quis tomar conta da arca. E essa arca é o seguinte, a pessoa entra nessa arca, por exemplo, lá nos Estados Unidos, toca em alguma coisa e sai na Ucrânia. Os militares americanos fizeram experimentos com essa arca que está nos Estados Unidos e mandaram lá um grupo de militares e pimba, foram lá para a Ucrânia. Só que os Estados Unidos naquele momento não tinha muito bom relacionamento lá, né? Então eles pediram para o pessoal da Alemanha ir lá e tirar o pessoal deles de lá da arca. Existem arcas na Lua, arcas em Marte e em outros planetas. Então nós podemos entrar aqui numa arca na Terra e sair em Marte. Ou vice-versa. Entrar em Marte e sair aqui na Terra, na Lua, em vários outros lugares do nosso sistema solar. São portais que estão aí para serem apreendidos. Só uma curiosidade, muita gente acredita que não existe ET. Que os ETs somos nós mesmos que estamos viajando do tempo para nos orientar aqui atrás. Há uma linha que acredita nisso. Embora eu acho que ET é ET e ponto final. E tem o viajante do tempo também, mas tem o ET também. Portanto, respondendo à pergunta do senhor, sim. Se uma perda de tempo, a senhora Tina, numa cachoeira, teve uma perda de tempo de 1h30. Não, dobra de tempo, não sei. Dobra de tempo é alguma coisa como a pessoa dá um salto no tempo, dá uma dobra no tempo. Se bem que existe aquele motor de dobra, que não tem a ver com a dobra no tempo, é apenas de velocidade, né? O lapso de tempo perdido, desculpe, eu não consigo fazer uma relação entre as duas coisas, entre o lapso de tempo perdido e uma dobra no tempo. Não consigo relacionar, mas acho que não tem relação. Eu saí do ar. Aqui tem uma live sobre elementais, pois eles também são guardiões dos portais. Sim, não são todos os elementais que são guardiões dos portais, não, tá? Alguns são e outros não. Os elementais são aqueles elementos da natureza que, infelizmente, muitas pessoas instruídas acabam dominando esses seres e utilizando a energia desses seres para coisas não corretas, tá? Agora, também nos elementais também tem, se bem que eles disseram que não são elementais, são os gnomos. Gnomos que eles não são elementais, são gnomos. E eles cuidam de florestas, de lugares de águas, eles cuidam disso. Alguns brincam, já brincaram comigo, já me pregaram peça, mas tudo coisa bem simples, nada de grave, nada que vai me fazer nada. Só brincadeiras bobas. Então, tem os elementais, agora, se eles são guardiões de portais, há uma grande possibilidade de sim, que eles guardam os portais. Mas não todos os portais, viu? No caso das arcas, são como se fossem discos voadores que estão enterrados na Terra. São grandes naves enterradas na Terra, portanto, aí são equipamentos tecnológicos, não são elementos da natureza, né? Talvez os elementais possam guardar aquele portal acidental que aquela menina passou, por exemplo. Pode ser que eles abram um portal ali naquele momento e pumba. O Triângulo das Bermudas, quase todos os relatos do Triângulo das Bermudas tem uma nuvem, tem uma névoa, tem uma neblina, todos. Sempre acontece isso lá nos que voltaram. É bem possível, sim, viu? São Tomé das Letras. São Tomé das Letras é muito legal. Uma vez eu fui em São Tomé para um congresso de ufologia, aí eu me hospedei lá numa pousada. Aí eu perguntei para a moça lá, o pessoal da pousada, né? Sobre isso, sobre portais, sobre túneis. Aí eu vi que lá junto do restaurante da pousada, no subsolo, né? Tinha uma parede de concreto muito grande, tinha um negocinho na frente, como se fosse algumas flores, né? Aí eu perguntei o que era isso. Não, aqui tinha um negócio aqui, eles cimentaram tudo para ninguém poder passar. Aí, mas isso era uma entrada para os portais, para os túneis que levam para outros lugares? Não, ninguém sabe disso. Aí ninguém deu nada. Aí eu tinha aquele meu aparelhinho de medir ETs, medir espíritos, chips, e fui lá naquele local onde estava o cimento e eu coloquei o meu aparelho. Ele disparou o tempo todo em toda aquela região ali. Quando eu me afastava, ele diminuía. Quando eu me aproximava ali, tinha alguma coisa ali.
ou alguma energia elétrica passando em grande quantidade. A doutora Gilda saiu? Ou então tinha alguma entrada ali que foi fechada, talvez os militares tivessem fechado para que ninguém pudesse entrar. Tinha alguma coisa ali. Ali tinha uma entrada ou para os túneis ou para portais. Portanto, São Tomé das Letras é muito bom. Outro portal que tem também é ali na Serra da Beleza. Tem um portal ali. Eu queria ir lá no dia 23 de agosto de 2023, me preparar com mochila, com água, com tudo que tem direito para poder... bateria solar para alimentar o meu celular. Lá eu não ia conversar com ninguém, mas eu botei muitas fotos, tirar muito filme. Mas não deixaram, não me deixaram ir para lá. Quer dizer, não proibiram, mas não deixaram. Portanto, em São Tomé, lá na Serra da Beleza também tem. E aquele que dá o ciclo a cada 20 anos. As aparições de Saint-Germain, antigamente, durante vários anos, podem ter relação com viagem no tempo? Olha, eu acho que Saint-Germain é um espírito de luz, meu entendimento, tá? E ele não desencarna, ele se materializa em várias unidades de tempo. Nós podemos até dizer que é uma viagem no tempo, mas só que é uma viagem no tempo diferente. Não é como a que eu descrevi, em que uma pessoa vai do jeito que está, com corpo, alma, espírito, roupa, óculos, e vai lá. Não. Saint-Germain, acho que ele se materializa em uma unidade de tempo. É diferente. É um espírito que tem a característica de poder se materializar. Muitos espíritos têm essa característica, espíritos evoluídos. Eles podem plasmar e se materializar. É uma opinião somente, senhora. Quem perguntou foi a senhora Tina. É só uma opinião. Eu já li várias coisas sobre Saint-Germain. E pelo que eu li, eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Ele é imortal porque ele não vive. Ele se materializa. Ele é um espírito de luz e pode... É outra coisa. O espírito pode andar por qualquer unidade de tempo. Olha só, um espírito pode viajar 1000 anos atrás e encarnar de novo lá atrás. Encarnar de novo? Não, ele já encarnou. E depois encarnar aqui no presente, um espírito tem a facilidade de encarnar na unidade de tempo que ele escolhe. Não apenas na nossa unidade de tempo presente. Isso é interessante. Tem um senhor médium que eu perguntei para ele que eu queria saber mais sobre a viagem no tempo, né? Ele é médium, tem contato com os espíritos, fala com facilidade com os espíritos, da mesma forma que nós humanos conversamos uns com os outros. E eu falei que eu queria viajar no tempo. Para que você quer viajar no tempo? Ah, sei lá, para que eu quero? Quero conhecer, mas isso não é motivo. Arranja um motivo. Fala, mas que motivo eu vou ter para viajar no tempo, se não para conhecer, para documentar, para passar, para fazer uma brincadeira, pegar o relógio da minha esposa, viajar 2000 anos para trás, jogar num lugar mais ou menos que eu sei, e depois eu volto para cá e vou lá pegar o relógio. Fazer umas brincadeirinhas. Aí ele não fala, isso não é motivo. Então tá bom, eu preciso arranjar um motivo bom. Do jeito que você gosta tanto do tema e do jeito da forma como você se dedica, seu João, talvez já tenha feito essa viagem. Olha... Por isso mesmo é que se interessou pelo assunto, porque já passou pela viagem e aí começou desde a adolescência a estudar, analisar o fato, para poder depois comprovar que talvez já... uma vestimenta que eu quero usar quando eu viajar no tempo, tudo que eu preciso levar um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, levar remédio meu que eu tenho problema de coração, para pelo menos 6 meses, aí eu corto o comprimido no meio, aí eu aumento para 12 meses, eu já estou me preparando para tudo isso. Levar um tradutor universal, aqueles aparelhinhos, né, tipo celular, que tem 40 idiomas, eu quero que pegue aqueles idiomas mais antigos, aí quando eu chegar lá no passado, eu ligo o aparelhinho e converso com as pessoas. E se alguém quiser me prender, eu dou uma de maluco. Estou não vendo por mais nada, não sei onde eu estou, não sei o que eu fiz. Aí eu quero fazer um curso de hipnose de palco, doutora Gilda. Eu quero hipnotizar diversas pessoas, se eu me achar num problema qualquer, eu hipnotizo aquelas pessoas e caio fora. É uma das coisas que eu estou planejando para poder viajar no tempo com um pouco mais de segurança. Eu sei que eu posso ir, mas eu não sei se eu vou conseguir voltar. Eu acho que você já voltou.
Olha, tem uma pergunta aí, ó. Sim. Se a gente fala... é exatamente a minha dúvida. Eu tenho uma dúvida, um medo danado. Eu entro num portal, no caso daquela menina, ela foi e voltou, ela deu um salto no tempo e voltou 50 anos para frente no mesmo lugar. Portanto, ela foi e voltou. Na realidade, ela nem foi nem voltou, ela deu um salto simplesmente, né? Agora, se eu entrasse lá na Serra da Beleza, acho que o bicho ia pegar lá, por isso que não deixaram eu ir para lá. Eu fui recomendado, falou, cai fora, não fica perto. Até me recomendar que eu não falasse muito no assunto sobre isso. Então, há realmente o perigo de não voltar. Há o perigo de eu ir fazer uma viagem e continuar vivendo lá. Eu já estou com 74 anos, quem sabe lá, a minha vida, vou falar com o Mago Merlin, vou falar com... vou procurar um rei, uma rainha, dizer, olha, eu vou estudar muitas coisas, estou estudando, vai acontecer isso com o seu reino. Se me der uma casa, comida e roupa lavada, eu lhe dou mais algumas dicas. É tudo uma brincadeira muito grande, mas é sério. Eu estou planejando tudo isto. Acham que eu sou maluco? De nascença. Eu sou maluco de nascença. Senhor Nico, então, respondi a pergunta do senhor, né? Eu também tenho esse receio, viu? Muito grande. Só depois que eu for e voltar é que eu vou poder responder melhor essa pergunta ao senhor. Essa eu não conheço. Por favor, me fala sobre essa narração do livro dos apócrifos. Eu gostaria de ler isso aí. Eu sou pesquisador bíblico e eu gostaria muito de ler sobre isso. Lá tem viagens, não do tempo, mas corpos que foram levados para outros lugares, onde viram imagens mais à frente. Então, há pessoas no Antigo Testamento que viram imagens do que vai acontecer no futuro, né? Então, ele pode ter sido levado para ver o futuro, né? Mas deixa uma relação aí, fala qual é o livro do apócrifo, qual é a passagem, que eu vou pesquisar, viu? Eu agradeço a gentileza do senhor Luiz Carlos. Alguma pergunta a mais? Eu creio que, em geral, acho que coloquei aqui todas as questões que estão aqui mais ou menos correlacionadas com o que acabámos de ouvir do João Batista. Eu estava a ouvi-lo e estava a refletir sobre algo que eu não sei até que ponto é que está estudado, que é como é que se opera o processo criativo. E, na minha experiência, há a suspensão do tempo e do espaço. E daquilo que eu tenho de 40 anos de pintura, tem muito a ver com aquilo que são acontecimentos que estão a acontecer eventualmente noutras dimensões, mas também na dimensão aqui da Terra. Até onde é que isto tudo se opera e como é que tudo isto se... Qual é a orquestração que está por detrás disto? Não é? Nos anos 80, eu pintei portais, mas eu nem sequer sabia o que eram portais. Portanto, há muita informação que se opera na tal bolha de suspensão do tempo e do espaço, onde nós não estamos a pensar, mas plasmamos nesta dimensão aquilo que trazemos e nem sequer temos consciência do que é que aquilo quer transmitir, mas vibracionalmente ele transporta essa informação. O observador que tenha mais informação sobre determinadas simbologias consegue fazer a leitura. Agora, quando se está em processos de estados alterados de consciência, que se chama isso aqui, mas é um estado de conexão com a fonte, nós temos informações do passado, presente e futuro, sendo que isso, na dimensão cósmica, não existe essa separatividade, não é? Então, nós temos a possibilidade de trazer informação sobre o futuro e só quando isso se manifesta é que nós correlacionamos com aquilo que falamos ou que escrevemos. Mas tudo isto tem a ver com a capacidade que todo o ser humano tem de entrar num campo onde a suspensão do tempo e do espaço se opera e nós acedemos a informações. Não significa, contudo, que nós estejamos a ter consciência que aquilo vai ser algo referente a futuro.
Essa é a minha experiência. Entendi. Eu só queria fazer um comentário. Alguém viu na internet que foi achado um relógio de moça, de mulher, com não sei quantos mil anos lá, mediram o carbono, incrustado numa perna? Pois é. Minha esposa tem um relógio parecido com aquele aqui em casa. Depois eu vou pegar e vou mostrar para a senhora. Viajante no tempo deve ser a sua esposa, seu João. Eu fiquei até preocupado, porque eu tenho um relógio, minha esposa tem um relógio muito parecido com aquele que foi encontrado. Eu vou até depois pegar e mostrar para a senhora. Está, inclusive, meio quebrado, só está metade dele. A metade da pulseira está quebrada. Essa perspectiva que Filipa trouxe me toca muito, assim. Sim. O tempo não sendo uma linha fixa, não sendo linear, tipo assim, o tempo como um reflexo da nossa consciência. Tipo, tá dentro de mim, coexiste dentro de mim, passado, presente, futuro, e eu posso acessar isso. Eu posso acessar isso através da minha viagem para dentro de mim, meu trabalho de transformação interior, do meu trabalho de autoconhecimento, sabe? Tipo assim, como o passado não é fixo, eu posso ressignificar o passado a partir de novas compreensões que eu tenha de uma questão minha, por exemplo, um trauma do passado, uma questão doentia do passado. Eu posso, de alguma forma, ressignificar. No presente, eu posso fazer algum tipo de trabalho comigo mesmo e ressignificar esse trauma. Assim é como se eu estivesse fazendo uma viagem no tempo, indo lá nesse meu passado e curando uma ferida e alterando, por isso, o meu próprio presente. Sim, isso é possível. Tratamento psicológico e a doutora Gila faz na regressão para resolver os problemas presentes, procurando a origem dos problemas no passado. Isso é muito bom, isso acontece muito. Doutora Gilda, ela cuida muito de memórias emocionais não resolvidas. Sim. Memórias emocionais não resolvidas e muitas vezes resultantes de fenômenos anômalos, de fenômenos que não se consegue explicar, né? Mas que, tipo assim, essas memórias emocionais ficaram de uma certa forma presas na psique daquela pessoa e continuam a influenciar a pessoa, o presente da pessoa, até que elas possam ser integradas e curadas de alguma forma, né? Certo. Então, isso é tipo fazer uma viagem ao passado. É como se fosse uma viagem nesta linha do tempo, né? Sim. Assim, é um contraponto, é só uma outra perspectiva. É uma forma de se abordar o que aconteceu com uma pessoa, ela poder vencer os seus traumas, vencer os seus medos, e às vezes uma coisa que ela sofreu no passado, que ela acha que foi extremamente ruim, de repente a salvou. Isso. A salvou de outra coisa. É verdade. Então, quando você fecha uma porta, você abre uma janela, ou quando fecha uma janela, abre uma porta, alguma coisa parecida com isso. Isso acontece muito. Eu já não, às vezes eu estou no carro, deu algum problema, tem que mudar o caminho, eu não ligo mais, não. Ótimo, ainda bem que eu mudei, porque alguma coisa podia estar errado naquele. Ô, João, sim. Não, pode terminar. Não foi só para comentar isso. Só. Eu tenho duas experiências durante as minhas pesquisas que aconteceram eu estando presente, que eu não sei se eu fui levado, se é dobra do tempo ou se é portal. Tá. Uma foi durante a pesquisa dos curadores. Nós estávamos indo para Palmelo, tá? Para fazer a pesquisa do curador da Serra Elétrica, que era em Palmelo, em Goiás, tá? Bom, quando no caminho, nessa época, o carro era a álcool e estava com falta de álcool, tá? E aí nós andamos, não sei como, o carro andou mais de 100 quilômetros sem álcool, até que nós encontramos todo mundo dentro do carro, o pesquisador americano, o espírita que estava dirigindo, o médico cirurgião que estava na frente, todos perceberam acontecer isso com o carro. Tá?
Paramos, botamos álcool e não tínhamos possibilidade de colocar mais álcool antes de chegar em Palmelo. Tá? Então, quando nós estávamos já entrando na encruzilhada para virar para Palmelo, tá? Tinha uma outra estrada que levaria para Caldas Quentes, onde tem aquelas águas quentes para se tomar banho. É. Aí eu, no carro, disse assim, por que nós não vamos dormir em Águas Quentes e amanhã vamos para Palmelo, que era 70 quilômetros de lá? Que aí nós já vamos chegar limpos, com as águas termais, para assistir o curador. Tá? O motorista disse, não dá. Se nós fizermos isso, não vamos ter álcool para chegar em Palmelo. Eu disse, tudo bem. Aí ele entra numa estrada, ainda há poucos anos, o médico que estava me ligou para saber, Gildo, você lembra daquela estrada? A gente entrou numa estrada, João, a gente andou horas, mas horas. Essa estrada não tinha nada. Essa estrada não tinha posto de gasolina, essa estrada não tinha casa, essa estrada não tinha gente, essa estrada não tinha nada. Só passava um caminhão com torras de madeira de vez em quando. Mais nada. Nós andamos horas a fios quando o lugar, Palmelo, estaria perto. Aí eu viro para o motorista e disse assim, me diz uma coisa, cadê Palmelo? Ele disse, nós já devíamos ter chegado há mais de 2 horas. Aí, de repente, aparece um cartaz enorme, Caldas Quentes, Caldas do Rio Verde. Caldas Quentes. Nós fomos para lá como? Foi portal? Foi dobra do tempo? O que você acha? Olha, pelo fato de a senhora terem andado um caminho muito grande, e por não ter combustível, o combustível do álcool não daria para fazer todo esse percurso, é difícil explicar. Eu acho que entraram num tipo de paralelo, dimensão paralela, e no final das contas saíram da dimensão paralela e foram lá para lá, porque a senhora falou que estava a 70 quilômetros de distância. 70 quilômetros dá Não, uma 70 quilômetros Palmelo de Caldas Verdes. De Caldas Verdes? Não da onde nós estávamos. Ah, tá, entendi, Tá? entendi. Então, as senhoras passaram lá e foram para Caldas Quentes, né? Vamos parar em Caldas Quentes, não sei como, nessa estrada estranha. Podem ter entrado num dimensional, saído do dimensional, lá em Caldas Quentes. Caldas Quentes. O meu casamento, minha lua de mel foi em Caldas Novas, e ali pertinho. Tá. Eu vou pegar uma carona com a doutora Gilda e vou comentar também uma experiência assim também que aconteceu comigo. Eu estava indo para um local e estávamos eu e uma amiga e o carro era a álcool, no caso, e nós gastamos meio tanque para chegarmos até o local. E teríamos que gastar a mesma quantidade para a volta. Só que o tanque, por conta das barracas e dos ferros das barracas que estávamos levando, ele acabou sendo, ele quebrou. Então, vazou álcool também, eu tive que colocar roupas ali para segurar um pouco do álcool que estava saindo. E aí nós estávamos naquele local, na volta, nós teríamos que passar pela volta, nós teríamos que passar pelo mesmo local, mas só que já estaríamos num outro tempo, mais tarde, e muito ermo, esse local. E assim, a gente nem olhava para o carro, para o velocímetro, para nada, para não olhar o combustível de forma alguma, porque estava com medo. E quando nós voltamos e chegamos à cidade, graças aos céus, então, chegamos ao posto de gasolina, e falei, agora, como é que nós vamos... O que é isso que aconteceu? Né? Nós vamos ter que... Gastamos meio tanque, teríamos que... Como é que a gente voltou? Então, nós tínhamos meio tanque para voltar, né? E aí, na hora de colocar o álcool no carro, o meio tanque estava todo no carro. Não se gastou álcool algum, fora o que tinha pela quebra, fora o que tinha sido solto ali. Derramado. Então, nós tínhamos que gastar meio tanque para voltar. E quando nós chegamos no posto de gasolina, o carro tinha meio tanque de álcool.
Andou também sem gastar álcool, igual a nós. Andei, o que é isso? O carro, acho que os carros viajaram num momento sem gastar combustível, levados. Eu vou brincar, não me leve a sério. Primeiro eu vou brincar para depois esclarecer. Levados pelo vento. Pois é. É só uma brincadeira, tá? Mas para esclarecer que alguma coisa aconteceu durante todo esse período em que fizeram esse percurso. Uma vez aconteceu também com o senhor Gevaer, ele contou isso aí, que ele saiu da cidade, estava indo para a cidade dele, deu volta, não chegava a lugar nenhum, de repente chegaram. Já aconteceu comigo, fui atender um cliente aqui, acho que é Alphaville, Eu peguei o carro, em Itapecerica da Serra, mas eu pegava um caminho ali pela estrada que vai pela Castelo, né? Eu estava no carro, de repente, o que eu estou fazendo? Onde é que eu estou? Não tinha a menor ideia do que eu estava. Eu não conheci nada no lugar. Aí eu comecei a prestar atenção bem na paisagem, nos postos de gasolina, até que eu achei um ponto de referência. Aí eu vi onde eu estava. Eu estava num caminho que vai aqui pelo centro de Itapecerica para chegar lá. É um caminho que eu também conheço, mas eu não sei como é que eu fui parar lá. Num determinado instante, eu falei, pô, onde é que eu estou? Deixa eu ver. Não conseguia achar uma referência. Até que eu andei um pouco e, no fim, acabei achando uma referência. Também aconteceu comigo. Eu não consigo explicar. Mas, no caso da doutora Gilda e no caso da Valéria, acho que alguma coisa levou o veículo delas por um tempo muito grande sem gastar combustível. Tanto é que estava cheio o tanque. E a doutora Gilda tinha quase nada de combustível e deu certo. Acho que os anjos de luz aí, os ETs, deram uma mãozinha, viu? É bem possível. É bem Agora possível. tem uma pergunta, depois dessa pergunta eu tenho outra história para contar. Tá. Quando nascemos, viemos do passado para o futuro, quando morremos, continuamos para o futuro, para hoje? Deixa eu ler direitinho. Pergunta. Quando nascemos? Bom, quando nascemos, nós temos uma coisa que se chama trava do tempo, mas vamos continuar. Vivemos do passado para o futuro? Sim, nós vivemos de um tempo e caminhamos linearmente para um outro tempo. Quando nós desencarnamos. Aí, quando nós desencarnamos, nós passamos um tempo lá desencarnado e depois nós vamos encarnar de novo. Nós vamos encarnar de novo depois de 400 anos, depois de 40 anos. Algumas pessoas encarnam imediatamente depois que desencarnam. São pessoas especiais que já têm missões para cumprir e assim por diante. Então, morremos, continuamos para o futuro de hoje. Eu não diria para o futuro de hoje, mas pode ser no futuro de hoje. Nós podemos encarnar imediatamente após o desencarne. Ou nós podemos encarnar depois de 400 anos. Depois que a gente foi lá para cima, bateu um papo com toda a gurizada lá, parentes, todo mundo lá, botou a fofoca em dia. Quando acabou de botar a fofoca em dia, não tem mais nada. Tá bom, então volta lá e encarna de novo. Tá? Então nós vamos para um futuro. Nós podemos encarnar em qualquer unidade de tempo. No ano 5000, no ano 2025, no ano 2000 e assim por diante. Segundo a teoria dos espíritos. Bom, eu tenho uma outra história que, na verdade, se eu tivesse regredido as pessoas e alguém tivesse me regredido, talvez nós soubéssemos a explicação. Eu estava vindo um trecho entre dessa estrada de Amaral Peixoto, de 2 pistas, e Araruama. Tá? Nós 3 não temos memória de Araruama, porque a gente tinha ficado de ligar o refrigerado em Araruama. Nenhuma memória de Araruama em diante, nem de ter passado por cidade nenhuma, de ter visto coisa nenhuma. Tá? A primeira noção que os 3 vão ter, estamos entrando na autopista. Tá? Nesse momento, a minha memória é que eu estou vendo a autopista do alto. Tá? O motorista não podia dizer isso, porque ele não podia dizer que ele tinha dormido. Ele teve a sensação que ele acordou. Tá? E aí, quando entra na autopista, eu digo assim, gente, para num restaurante qualquer, num café qualquer da estrada. Quando ele para o carro, tá? Nós estávamos sem ar refrigerado. Tá? O carro por dentro estava gelado. Quando a gente abre a porta, do lado de fora era um forno. Tá? Tem um lapso de tempo de meia hora nessa viagem.
Então, nesse caso... Entramos na dobra, paralelo, ou fomos levados? Eu acho que podem ter pego um portal geológico. Pode ter entrado num portal geológico e saído numa outra posição, mais à frente, talvez na mesma direção em que a senhora ia. Na mesma direção, na mesma estrada. É na mesma estrada. Então, teve um salto... De meia hora aí que a portal gente geológico. A senhora entrou num portal, aqui nesse ponto da estrada, e saiu do portal mais à frente. Isso acontece, não nesse jeito que a senhora, é a primeira vez que eu tenho esse tipo de relato, mas pessoas que estão num lugar e aparecem no outro é direto. Tem muitos relatos na internet. Muitos são presos. E o motorista teve a sensação que tinha acordado, exatamente. Aí pode ser várias explicações. Pode ter sido num portal, inclusive o que caracteriza não gastar combustível, né? Porque quando a pessoa entra no portal geológico, ele está aqui e sai nesse outro ponto. Não tem consumo de combustível, não tem nada. É um salto. E não tem memória. Nós não temos nenhuma memória desse trecho. Não, porque a pessoa não fez esse percurso, entre aspas, vai. Ela deu um pulo desse percurso. Isso é muito bom. Pode ser que alguém esteja ajudando. Pô, esse pessoal está atrasado, vamos dar um jeitinho nele. Vamos dar um toque nele e mandar ele para frente. É claro que eu brinco com tudo isso, mas o que eu falo é realmente sério, é realmente com seriedade de que tudo isso é possível. É muito possível. Eu nunca soube de portal geológico, gostei. Interessante. Eu não sei que nome dar, eu dei o nome de portal geológico, porque ele é apenas, a pessoa está no lugar aqui, aparece nas Unidas, aparece na China, é instantâneo. A pessoa está andando, sai num lugar, aparece no outro. É muito bacana isso. Pessoas já se deram muito mal com isso também. Tinha um cara que foi preso nos Estados Unidos, aí chamaram alguém que falava português, até entendeu que foi lá para CIA, foi para todo lugar para ver. Depois entenderam que ele não tinha nada e devolveram aqui para o Brasil. Não, o nosso foi bom, porque sem ar refrigerado o carro estava gelado, então foi legal. Agora, ar gelado, parece que quando há um contato com os extraterrestres, eles deixam mais frio a temperatura em volta. E tanto isso quanto alguns casos de mediunidade, de espíritos, eles também esfriam o local. Há essas duas características. Tá? Às vezes eu estou aqui em casa, de repente eu tenho um frio da pleura, eu começo a espirrar, minha esposa já começa a brigar comigo, né? Os ETs eu fazer sei. Isso, eu tenho que me aquecer. A parte extraterrestre eu sei que é gelada. Gela a gente. Não sei se eles estão aqui do lado. Eu faço a minha pesquisa bíblica, né? Aí eu fui com o senhor, e era o senhor Capa Preta. E eu já tinha ido lá algumas vezes também nesse centro, né? Não é bem um centro, é uma residência, né? Aí o senhor Capa Preta falou, você é pesquisador? De vez em quando eu vou lá ver você fazer a tua pesquisa bíblica, viu? Ficar lá olhando você pesquisar a Bíblia. Aí, depois disso, eu peguei a cadeira aqui do lado, deixei aqui lá, quando o senhor quiser pode sentar aqui, viu? O senhor Capa Preta. Eu sei que em espírito não senta, não tem nada, ele pode ficar de pé, mas eu brincava, uma cadeira está reservada aqui, pode vir e sentar aqui. Aí o senhor Capa Preta, de vez em quando, vem aqui me acompanhar na pesquisa bíblica. Isso aí pode esfriar o local, a minha sala aqui. Não me leva. O pessoal acha que eu sou maluco? Sou, mas tudo bem, um pouquinho só. Seu João, eu não sei se vocês sabem sobre a Arca do Oriente Médio que foi retirada e foi transferida para a Antártida. Eu não sei, mas eu sei que tem 5 arcas na Terra, uma nos Estados Unidos, uma na Rússia, uma na Ucrânia e mais 2. E essas arcas aí, olha só, nós temos hora, eu não posso falar bobagem, tá? Desculpa, eu não vou comentar, comento depois fora do ar. Eu não posso fazer comentários sem provas concretas aqui, mas há alguns comentários a esse respeito, tá? Mesmo as arcas não têm provas, por enquanto, né? Concretas, nem científicas. O Eldridge nunca aconteceu, a Marinha desconhece o fato, nunca existiu o projeto Filadélfia, mas está aí, todo mundo comenta, todo lado. Tem a testemunha do senhor Bielek, que em 2001 foi convidado para fazer uma palestra, e ele comentou todos os detalhes, passo a passo, de tudo que aconteceu. E ele estava jovem, só que quando ele fez em 2001, ele já estava um pouquinho mais velho, porque ele veio para 83. Então, 83, 2000, já estava 21 anos mais idoso. Mas ele contou todos os detalhes. Mas, João, você agora me lembrou uma coisa, falando das arcas. Sim. Eu já li alguma coisa, exatamente naquele trecho que eu contei,
da gente indo para Palmelo e parou em Caldas Quentes, eu já li que tem uma arca ali em Caldas Quentes. É? É, Tem? eu li sobre isso. Isso é Sobre o um mesmo motivo. Os mesmos que falam das arcas pelo mundo. Colocaram, eu vi até o mapa mostrando lá onde ficava a arca, ali perto de Caldas do Rio Quente. Talvez isso justifique o que aconteceu com a senhora e com as pessoas que estavam com a senhora naquele carro, né? Pois é, pode ser, né? Quem sabe? É. Houve alguma influência aqui, falou: esse pessoal está perdidinho aqui, vamos dar uma mãozinha para eles aqui, vamos levar para o lugar certo, né? Ah, pode ter sido uma mãozinha, mesma coisa a senhora Valéria também. Pessoal, puxa, está sem combustível, vamos ficar parado na estrada, é de noite, pode ser assaltadas, mas vamos dar uma mãozinha, vai? Vamos dar um empurrãozinho. Arrumar gasolina. Podem não, fazer isso sempre, todos os dias, com o combustível do carro, eu vou ficar grata. Eu vou Faz contar uma parte. coisa aqui, que não tem nada a ver com carro, tem um senhor que eu conheço, ele estava sem dinheiro, e ele estava muito andando de metrô, mas não tinha dinheiro para passagem do metrô, né? Ele comprou um daqueles bilhetinhos do metrô, que tem 5 ou 10, ele usou durante um ano. Nunca acabava aquele breguete. E ele passava pela maquininha, e a maquininha, quando passa, desconta um. Nunca acabou durante um ano. Alguém falou: esse cara tá todo de dinheiro, vou dar uma mãozinha para ele. Vou jogar um pique-trique lá no cartãozinho dele, vou ficar um ano usando. E ele ficou um ano usando. Pergunta a dona Gilda. Posso ler a pergunta? Pode. Pergunta para a doutora Gilda. Aquelas telas grandes que os extraterrestres nos mostram nas naves e que aparecem imagens do futuro, mostram o domínio que eles têm das viagens no tempo? Olha, eu nunca reparei, não, Tina, se tivesse isso. Eu sei que eles mostram ali muitos desastres, como seriam desastres dos futuros, desastres esses que não aconteceram. Quer dizer, era como se fosse para assustar o abduzido, para sair correndo, para melhorar, para achar que tinha que estudar mais e entrar mais para dentro dele mesmo, fazer seu caminho de autodescoberta, resolver seus problemas. Eu acho que foi muito mais do que isso, porque tudo que eu vi, eles, com exceção quando eles mostravam vidas passadas, mas isso era raro. Na maioria das vezes eram cenas de catástrofe de futuro que eles mostravam nessas telas. E quando o abduzido perguntava, que hoje em dia não tem mais, mas quando os abduzidos perguntavam por que era aquilo, por que eles estavam fazendo aqueles desastres, eles diziam: nós não estamos fazendo nada, nós estamos mostrando o que vocês estão fazendo com o planeta. Tá. Tá. Eles não estavam mostrando o futuro, mas um possível futuro. Um possível futuro, exatamente. Tá. É aquele tal pedacinho da verdade, tem um pedacinho maior. Exatamente, mas são futuros que a gente pode evitar se a gente muda de mente, mude a forma de agir, a forma de atuar, a gente muda esse futuro. Mas eles colocavam como os possíveis futuros. Tá. Mas feito por nós, não por eles. Como se fossem avisos até, né? Se a humanidade continuar se comportando dessa maneira, isso pode acontecer, isso é uma possibilidade. Não, nos que eu tinha... Uma reflexão. Nos que eu tinha não era isso não, era susto mesmo. Botava aquilo em realidade virtual, a pessoa entrava dentro do terremoto, saía gritando dentro do terremoto, aí eles tiravam da realidade virtual e botavam um campo de florzinha, campo verdinho, sabe, para dar paz. Mas era tipo uma imersão numa possibilidade trágica, né? Trágica. Nossa. E era realidade virtual, a pessoa vivia aquilo. Uhum. Não era só imagenzinha, feito cineminha. Certo. Para mim mostraram, né, doutora Gilda, mostraram a África com muitas guerras e muita destruição, muitos cadáveres um em cima do outro, assim, com pilhas, como não dava para enterrar. E é claro que eu fiquei, né? E comentaram, assim, que o quanto eles estavam cuidando, assim, tipo, não se preocupe, nós estamos cuidando, né? E depois, quando, na volta, é que eu fui buscar mesmo essas coisas, o que tinha, porque não passava na época
nada, nenhuma notícia sobre a África. E aí, quando eu fui atrás para pesquisar, tinham ou 14 ou 15 guerras acontecendo no continente africano e muitas mortes. Então, eles mostraram. Né? E acredito que é para também, né, doutora Gilda? Como você fala, que é assim, para nos alertar, para que a gente não seja um ser humano que seja tão predador para com os nossos próprios irmãos, né? Eu tenho um sonho vívido, agora parou um pouco esse sonho vívido. Eu estou na praia, numa empresa onde eu estou trabalhando, que fica num lugar alto, não sei se é num prédio, eu sei que é uma construção alta, né? E de vez em quando eu olho para baixo, quando está terminando o sonho, eu vejo todos os carros da cidade correndo para a estrada para subir a serra, e todo mundo, ônibus, caminhão, carro, todo mundo subindo para lá. Eu fico olhando e vejo todo mundo saindo do litoral e correndo apressadamente com todos os veículos para cima. Saindo do litoral e caminhando não, quer dizer, os carros todos, caminhão, ônibus, carro de passeio, todo mundo numa fila enorme, saindo do litoral, fugindo do litoral. Será que você foi abduzido e não lembra? Eu não sei, mas são sonhos vívidos, é um sonho repetitivo. Está aparecendo tela nas naves. Eu olho lá e vejo simplesmente todos... Olha, dessas telas da neve, naquela época, todo mundo viu o tsunami por todo lado, todo mundo viu as ondas gigantes avançando por cima das casas. Certo. Tá, tudo isso. Nova York cheia d'água, por todo lado. Tem uma pergunta, alguém quer ler? Ou quer que eu leia? Pode ler. Então, doutora Gilda, durante as suas sessões de hipnose com as pessoas que passaram por abdução, a senhora chegou a ter mudanças energéticas no ambiente ou comportamentos emocionais e físicos estranhos do hipnotizado? Sim, muito, Agnes. Primeiro que a memória é corporal. Então, já tem muito comportamento no próprio corpo do hipnotizado. Segundo, essa mudança energética é tão forte que interfere, queimava os aparelhos todos, tá? Queimava os gravadores, queimavam tudo isso. O Dr. John Mack, quando começou, deu burnout, essa energia que saía dos abduzidos, deu burnout nos terapeutas, pesquisadores que não estavam acostumados, nem tinham a frequência para aguentar a energia que saía. E como o João colocou, o ambiente muitas vezes ficava congelado. Quando a gente fez a primeira pesquisa com a Suzy, que está no meu livro, a Suzy ficou tão gelada, que a gente teve que dar conhaque para ela esquentar. Tá? Então, para você ter uma ideia. E quando eu fui regredida da minha experiência da Amazônia em Portugal, interferiu no gravador, que não, ficou só um barulho no gravador, não saiu nada no gravador, interferiu no hipnólogo e em mim. Nós mudamos o estado de consciência, inclusive, ficamos em êxtase durante algum tempo, com aquela frequência muito alta. Tá? Só então, isso acontece muito. Só um comentário. Uma vez eu gravei uma aula da doutora Gilda, naquelas aulas que ela dava, então ela convidou para eu gravar lá, para depois subir para os alunos, alguma coisa assim, não me lembro o meu motivo. Eu fiz a gravação, não tinha um áudio, nada. Pagou tudo. Apagou. Aquela aula teve vários fenômenos naquela aula, né, João? Não foi só no teu gravador. Foi, quer dizer, simplesmente não grava. A imagem tinha, mas tinha os lá, mas não tinha áudio nenhum, nada, zero. Desculpe interromper, doutora Gilda, mas não, foi só mas isso um comentário, porque foi um fenômeno que ocorreu ali. Isso é muito comum ocorrer. Inclusive, eu não fazia regressão hipnótica pelo computador por causa disso. Porque quando o abduzido ou contatado lá começava a ver os extraterrestres, caía o computador, caía os telefones, caía o celular. Tá. Era muito complicado. Agora que eu já consegui resolver esse problema. Bom, já vamos para 1h40, não, temos 1h40 já de live, então vamos fazer nossos encerramentos, que eu acho que já é hora de
dizer boa noite, de nos despedirmos. E não esquecer do encontro de contatados, né, Carla? Sim. Isso, teríamos Está passando aqui embaixo, ó. Isso, no sábado, a partir das 15 horas. Aguardamos todos vocês lá. Vai ser bastante... Como as pessoas se inscrevem? Como se inscrevem, Carla? Elas teclam no link que a gente está passando via Instagram, no Telegram, no Zap, no site? Isso, e aí, isso, no site. Então, tem o link ali, as pessoas clicam no link, e aí elas vão receber um e-mail, e aí tem acesso ao encontro, né? No sábado. Bom, e como palavra... Quanto mais puderem contar... João, só um minutinho. Não, por favor, nós estamos precisando de ajuda para continuar fazendo tudo que temos feito. Então, se vocês puderem colaborar, nós somos muito agradecidos para poder continuar com as lives, com os encontros, com tudo isso. Isso tem toda uma parte burocrática por trás, toda uma parte técnica por trás, que a equipe é toda voluntária, tá? E com exceção de uma pessoa que nos ajuda, porque não estava dando conta só, todo mundo voluntário. Então, nós estamos precisando muito da colaboração de vocês. Tudo que a gente pode fazer para vocês, grátis temos feito, o que a gente puder dar, a gente dá, mas quanto mais puderem colaborar conosco para continuar a ter essa qualidade e melhorar cada vez mais, e a gente realmente conseguir terminar o site, fazer a legalização do Instituto, tá? Que aí vamos ter muito mais novidades para vocês. A gente agradece muitíssimo. Okay. Como minha palavra final, gostaria de dizer o seguinte: vejo os senhores e senhoras no futuro. Isso. Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. No chat aqui está. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos, muito obrigada. Uma boa noite. Filipa queria falar alguma coisa. Que está aqui no chat, faça a sua inscrição, podem copiar o link e podem fazer a inscrição, portanto, é só uma questão agora de fazer copy-paste. Tá bom? Isso, eu copia e cola. É só copiar e colar. É isso mesmo. É isso mesmo. Há uma série de perguntas aqui ainda. Mas o link está onde? Não tem link aqui. Aonde? Não, tá, é porque ela colocou nos comentários. Filipa colocou nos comentários. Faça a sua inscrição neste link. É só a pessoa copiar e colar ali o link e teclar no computador, que já vai direto fazer a inscrição. Legal. Ok. Vamos esperar todo mundo lá no sábado. Isso. Até sábado. Que ajudem a divulgar também, não é? É muito importante. Vai ser a palestra do Dr. Júlio sobre o Egito. Gente, muito importante, que ele vai falar dos corpos, vai falar da concepção egípcia dessa parte da consciência. Muito importante. Ele é bem didata, ele é muito bom. Então, que todos possam assistir. Tem um comentário da senhora Tina aqui. A Filipa não falou muito hoje. Devia falar mais. Não, eu falei da minha experiência, mas eu acho que é muito mais interessante ouvir o que o João Batista hoje tinha aqui já há muito tempo que se trabalha nessa área, e eu acho que foi muito, muito bom ter ouvido. Eu posso agradecer ao João, porque o João estava ótimo hoje, inclusive engraçado. Obrigado. Foi bem light, João, foi ótimo. Muito bom, obrigado. Foi um assunto fascinante e a gente vê o quanto que você domina esse assunto. Mas que sua esposa continua fazendo a viagem e você estudando o assunto, continua ela na viagem. Eu tenho uma história para minha esposa, mas uma outra hora eu conto. Ah, tá bom, tá bom. Boa noite. Gente. Boa noite. Boa noite.